O programa Diplomacia acontece hoje no Itamaraty. Nosso convidado especial é o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Com ele vamos fazer um balanço do que foi a política internacional brasileira nos últimos 8 anos e também projetar os desafios para o futuro. Ao longo desta edição você vai acompanhar imagens de Lisboa e da Ilha da Madeira, num ensaio fotográfico de Silvio Schmidt. Ministro, muito bem-vindo aqui ao programa Diplomacia, mais uma vez, somos honra com a sua presença. Prazer, muito obrigado. Eu não sei se ele é da Madeira em minha homenagem ao meu avô materno da Ilha da Madeira, mas não é provavelmente, mas eu Nossa, que grata coincidência, então. Então, uma homenagem ao senhor. Ministro, o senhor é o titular da pasta das Relações Exteriores que mais tempo ficou, né, à frente do Itamaraty. 2 anos com Itamar Franco, 8 anos com o presidente Lula, superando inclusive Rio Branco. Rio Branco deixou como marca a definição das fronteiras brasileiras sem nenhum conflito bélico. Qual é a marca, Celso Amorim? Bem, primeiro eu não quero me comparar com o Rio Branco. Eu acho que nós vivemos uma época diferente, em que inclusive os presidentes têm uma participação muito maior na política externa do que tinham na época do Rio Branco. Mas, digamos, se eu fosse procurar algo que defina a nossa ação internacional nesse período, além das tradicionais, da busca da paz e de contribuir para o desenvolvimento brasileiro, eu diria que foi, digamos, uma diversificação de parcerias. Eu acho que isso é uma coisa que realmente marcou. O Brasil antes só olhava para os Estados Unidos e Europa, e hoje ele olha para a África, olha para os países árabes, olha para a Índia, olha para a China e continua olhando também para os Estados Unidos e Europa, naturalmente. O senhor fala da presença dos presidentes à frente da política internacional, mas no último número aqui da Foreign Policy, o senhor é apontado como a 6ª personalidade do mundo mais influente, né, na política internacional, intelectual mais influente, à frente de vários chefes de Estado, à frente inclusive de Hillary e Bill Clinton. E o presidente Lula nem consta dessa publicação. O senhor é o grande player dessa política internacional. Bem, eu acho que o presidente Lula já foi apontado inúmeras vezes como uma personalidade de grande importância. Eu acho que depende um pouco do foco da revista, né? Pode ter se concentrado mais, digamos, em operadores da política internacional, ou gente que eles consideram que são formuladores no sentido mais doutrinário, vamos dizer, da política, e talvez por isso meu nome tenha entrado. Agora, isso eu acho que, acima de tudo, um reconhecimento da política externa brasileira. Eu até brinquei, né, no seminário, um dos seminários que eu participei lá em Washington, em função dessa premiação, eu disse assim, olha, primeiro eu não sabia nem que eu pensava, a não ser no sentido cartesiano, né, eu penso logo existo, porque na realidade eu passo tanto tempo negociando que eu podia até traduzir e dizer, eu negocio logo existo. Mas eles devem ter descoberto, atrás daquelas várias ações, uma linha geral de pensamento, que se é minha ou é do Lula, não sei, porque nós sempre tivemos um excelente entendimento, que resultou numa posição do Brasil no mundo que é totalmente diferente do que ela era 7 ou 8 anos atrás. Evidentemente que decorre também de progressos que vinham sendo feitos historicamente e que se aceleraram durante o governo do presidente Lula. Alguns têm a ver com política externa, outros têm a ver também com a evolução interna do país. O senhor, como um dos arquitetos dessa nova política internacional, cultivou, assim, alguns, não sei se a gente pode falar em inimigos, mas enfim, os recentes telegramas divulgados pelo site Wikileaks mostram que o senhor era visto pela diplomacia norte-americana como um político de esquerda à moda antiga latino-americana, um inimigo dos Estados Unidos. É esse o sentimento que o senhor vivenciou nos contatos em Washington? Olha, veja bem, eu não li esses telegramas, para falar a verdade, li algumas referências vagas. Isso, naturalmente, são percepções daquela pessoa que escreve o telegrama. Muitas vezes não é nem o embaixador apenas dá a assinatura dele, porque as coisas ocorrem com muita rapidez. Mas essa revista é uma revista do establishment norte-americano, né? A Foreign Policy é uma grande revista, talvez seja a revista mais prestigiosa, porque a outra é a Foreign Affairs, que é um pouquinho mais, muito oficial, vamos dizer assim. E a Foreign Policy é mais independente, de propriedade hoje em dia do Washington Post, que não pode ser considerado um jornal esquerdista, nem muito menos. Então eu acho que é uma percepção totalmente equivocada. O que sim eu sempre fiz foi tratar de defender o interesse brasileiro, defender o interesse de outros países em desenvolvimento, procurar articular esses interesses, porque eu acho que isso é bom para o Brasil e bom para o mundo, porque você teria um mundo, na medida em que todos vão prosperando, você terá um mundo mais
mais estável. A outra ironia, há 3 semanas atrás eu ganhei um prêmio em Miami, né, da revista Latin Trade, que é uma revista empresarial, justamente 7 anos depois da conferência de Miami da ALCA, onde as pessoas achavam também que eu estava enterrando a ALCA e viam isso como uma coisa anti-americana, com muita crítica, etc. Então, nada como o tempo para mostrar que certas ações que são vistas como antagônicas, na realidade, elas apenas espelham uma maneira diferente, uma maneira própria de ver os fatos e procurar encontrar para eles a melhor solução. Esses telegramas causaram algum mal-estar nas relações Brasil-Estados Unidos? O Brasil pediu algum esclarecimento? Olha, para mim não. Eu sei que os americanos vêm querendo dar esclarecimentos, já estiveram aqui com nossa subsecretária, já falaram com o nosso secretário-geral, é possível até que venham falar comigo, mas eu não pedi nenhum esclarecimento. Até porque, eu vou dizer, esses telegramas nas questões que dizem respeito à política externa, isso, por exemplo, de dizer que o Itamaraty é esquerdista, isso não é novidade. No tempo até na época do governo militar, tinha o Geis, o Guerreiro, tinha os barbudinhos, lembra-se do Itamaraty? Eu, aliás, tenho barba hoje, mas naquela época não tinha barba, apesar de ter trabalhado com o Silveira. Eu fui presidente da Embrafilme um pouco depois, da época auge que eles falavam dos barbudinhos, eu estava na Embrafilme. Então isso não é novidade. Por quê? Porque a missão do Itamaraty, nós somos a linha de frente na defesa da soberania nacional. Se nós estivéssemos em guerra, seria as Forças Armadas, mas nós não estamos em guerra, então as Forças Armadas têm que estar preparadas, etc. A linha de frente da defesa da soberania nacional, do interesse nacional, é o Itamaraty. E evidentemente que os agentes diplomáticos externos, muitas vezes não gostam disso, eles preferem lidar diretamente com o Ministério Setorial, causar uma atração aqui ou ali, que pode até ser legítima, mas nós temos a obrigação de ver o conjunto. E ao ver o conjunto, muitas vezes nós criamos obstáculos para objetivos que não são favoráveis a nós. Mas quando, por exemplo, são apresentados comentários relativos à estratégia de política de defesa brasileira, a estratégia de defesa da Amazônia, e apresentados até de uma maneira jocosa, isso não é uma interferência indevida? Eu acho que nos telegramas dele eles têm direito de dizer o que eles quiserem. E aquilo é prefeitos internos. O vazamento, obviamente, não foi provocado pelo governo. Então eu não vejo nisso um problema de interferência. Eu faço o seguinte, eu acho que ele não tem que dar muita bola para isso. Se houver alguma coisa realmente séria, vamos olhar. A maior parte são opiniões, são apreciações subjetivas, que eu acho que não são de grande importância. Eu acho que para nós, se isso causa algum constrangimento, é para eles, não para nós. Então, a prioridade na política Sul-Sul, como o senhor colocou, uma política também multipolar, passado 8 anos, em termos concretos, ela deu o resultado esperado? Olha, eu acho que para o Brasil, do ponto de vista econômico, comercial, foi fundamental, né? O Brasil passou de uma situação em que ele dependia de 1 ou 2 mercados, basicamente, por uma situação em que ele tem relações com todo mundo. E isso nos ajudou muito a superar a crise, né? Haja visto o que ocorreu, por exemplo, no México, com todo o respeito pelo México. Eu não estou falando nada de novo, que o próprio presidente Calderón disse isso. Como eles estavam atrelados a um único país, basicamente, esse país entra em colapso, isso causa também um problema muito sério para quem está com essa ligação. O Brasil, ao contrário, o Brasil hoje tem um comércio que é muito variado. Nós exportamos, 14% para a China. Os Estados Unidos está mais ou menos perto da Argentina, é possível que a Argentina passe os Estados Unidos em breve como segundo cliente. É verdade que a Europa em seu conjunto continua sendo importante, são uns 23%, mas a América Latina em conjunto é mais do que a Europa. Então, eu acho que nós estamos muito bem. Isso nos ajudou, não foi o fator único, talvez não tenha sido nem o principal, porque nós tivemos o mercado interno também, mas foi um dos fatores que nos ajudou a enfrentar a crise. Então, eu acho que isso tudo apenas demonstra o acerto da política. E do ponto de vista, digamos, mais amplo da estratégia, o Brasil tem sido mais e mais ouvido. As pessoas às vezes dizem assim, por que o Brasil vai se meter nisso ou naquilo outro? Mas não é assim. É nesse ponto que eu quero Eles chegar. vêm, pois é, então antes de nós irmos nos meter, entre aspas, eles vêm a nós e nos pedem. Qual é o país que recebe, no mesmo mês, que aliás foi novembro do ano passado, o presidente de Israel, Shimon Peres, o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, e o presidente do Irã, né, Ahmadinejad. Quer dizer, eles é que vieram ao Brasil
Por quê? Porque acham que o Brasil pode... Hoje mesmo acabei de receber o vice-primeiro-ministro de Israel, tive uma boa conversa, muito interessante. Minhas ideias não coincidem com as dele, mas nem por isso nós deixamos de conversar. Eu acho que o Brasil é visto como um interlocutor confiável. Talvez até já fosse antes, mas acontece que antes o Brasil não exercia o peso que de fato tem. Hoje o Brasil não tem medo de exercer um papel compatível com o seu peso na realidade internacional. Exatamente neste ponto que o senhor falou, que algumas pessoas dizem que o Brasil está, no bom português, procurando sarna para se coçar, o Brasil entrou na discussão do Oriente Médio, está enviando agora, vai comandar a frota naval da Unifil, que zela pela paz entre Líbano e Israel, e também entrou no caso nuclear do Irã. Qual era o propósito brasileiro? O que o Brasil espera dessas iniciativas? O Brasil não pode querer ser uma das 8 ou 10 maiores economias do mundo, como é, vir a ser provavelmente a sexta ou talvez até a quinta, ainda dentro nessa década, e achar que não tem uma responsabilidade pela paz mundial. Óbvio que tem, né? E a paz mundial nos interessa. Você pode não se interessar pelo que está acontecendo no Oriente Médio, mas o que acontece no Oriente Médio vai te afetar. Porque se ali houver um conflito, uma guerra, aquilo vai ter um impacto no preço do petróleo, vai ter um impacto no preço das commodities, vai ter uma porção de outros impactos na segurança das viagens internacionais. Então não é que a gente possa se ausentar, não existe, né? Essa ideia do isolacionismo que existiu, por exemplo, nos Estados Unidos, eles próprios também desistiram dessa ideia. Agora, é diferente você ter uma participação ativa a ter uma ação do tipo intervencionista. O que nós fazemos? Nós trabalhamos dentro dos parâmetros das Nações Unidas. Todas essas ações que você se referiu, especialmente as que envolvem participação militar, são dentro do Haiti, você acho que não chegou a referir também, mas são dentro dos parâmetros das Nações Unidas e em forças das Nações Unidas. No caso do acordo nuclear que nós tentamos viabilizar com o Irã, a proposta não era nossa, a proposta era dos países ocidentais. Apenas eles não tinham, talvez do ponto de vista iraniano, credibilidade. Havia muita desconfiança. Eu não estou julgando o mérito, mas era um fato real. E talvez países como o Brasil e a Turquia, que são países em desenvolvimento, né? No caso da Turquia, era o islâmico, o muçulmano, predominantemente. No caso do Brasil, um país em desenvolvimento que tem uma política externa independente, despertava a confiança que os outros não despertavam. E o que tem na declaração de Teherã é exatamente o que tinha sido proposto pelo Ocidente, que depois mudou de ideia. Hoje, o senhor está terminando a sua administração, o senhor diria que o Brasil foi vítima de um joguete americano em levar essa proposta de... Não acho que foi vítima de nada, porque eu acho que o Brasil só cresceu com isso. Um artigo aí, não sei se é nessa revista, mas enfim, é da própria Foreign Policy, recente, diz que o 17 de maio vai ser marcado, que é o dia da Declaração de Teherã, vai ser marcado como o dia em que começou efetivamente a multipolaridade no mundo. Bem, não sei se é isso. Na época, o Le Monde disse que os historiadores registrariam aquela data. Então, quer dizer, por quê? Porque é um momento em que países em desenvolvimento, países emergentes, tomam iniciativas que não eram contraditórias com o que estava sendo colocado e que podiam dar. A minha opinião é o seguinte, isso ainda vai dar certo. Agora, talvez com outro nome, talvez com outra roupagem, porque também era difícil, né? Vamos ver, Chico, admitir que o Brasil e a Turquia conseguiram o que eles, com todas as bombas atômicas que eles têm, não conseguiram. Olha, falando em bomba atômica, o líder iraniano, na última presença dele na ONU, propôs um programa de energia nuclear para todos, bomba atômica para ninguém. Essa é uma proposta que o Brasil apoia? Bem, eu acho que essas propostas, ela dita assim, ela não difere muito do que nós temos sempre defendido. Aliás, não difere muito do que o presidente Obama disse, que é a eliminação total das armas nucleares. Eu acho que a questão aí é ver a situação concreta, quais foram as razões que levaram a que a comunidade internacional é um termo meio vago, mas eu vou usar aqui apenas para facilidade. Quais foram as razões que levaram a comunidade internacional a terem suspeitas em relação ao Irã e como lidar com essas suspeitas. E eu acho que nada melhor do que um acordo que trata essencialmente de temas quantificáveis, verificáveis, que eram quantidade de urânio que sairia do Irã, lugar, isto é, para onde ele iria, e o tempo em que isso ocorreria.
Então, tudo isso são coisas quantificáveis. Não há muito o que discutir intenções, porque quando você entra nas intenções, aí você está num terreno muito movediço, né? E da mesma maneira que Israel suspeita das intenções do Irã, Irã suspeita das intenções dos Estados Unidos ou de outros. Então, isso era uma coisa prática. E era isso nesse ponto que nós tentamos ajudar. Agora, obviamente, o ideal é um mundo sem armas nucleares e em que a energia nuclear continue aí sendo usada, sim, pacificamente. Agora, se digamos, a ideia do Irã é uma ideia programática ou se é uma retórica, não sei, porque eu não tive tempo nem sequer de analisar profundamente. Mas o Brasil, sim, que é membro de uma comissão que chama a Coalizão da Nova Agenda, defende a eliminação total das armas nucleares e a manutenção da possibilidade do uso da energia nuclear para fins pacíficos. Aliás, o próprio Tratado de Não Proliferação prevê que assim seja. Pois é, sobre esse tratado, alguns analistas colocam que o fato do Brasil ser um dos poucos emergentes, né, que estão aí no topo, não deter a bomba atômica, ele perde um pouco em capacidade de persuasão. Você acha que a assinatura do tratado de Tlatelolco foi um equívoco histórico? Bom, primeiro eu acho que são vários tratados aí que eu preciso distinguir, né? Tlatelolco para a América Latina e Caribe, nós assinamos também um acordo com a Agência Atômica, depois teve o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Olha, muita gente discutiu na época, isso foi feito no governo anterior, discutiu na época se devíamos ter tentado barganhar aquela assinatura em troca de outra coisa. Eu, pessoalmente, eu vou dar uma opinião muito pessoal minha, eu acho que o Brasil agiu bem. Acho que o Brasil fez bem de mostrar, porque já tinha posto na Constituição, já tinha escrito na Constituição que não ia ter armas nucleares. Você acha que o tratado tem mais força que a Constituição para nós? Não. Então, eu acho que assinar o tratado não teve mal. Inclusive, o nosso Congresso teve naquela época o cuidado de colocar no decreto legislativo que aquele era aprovado o nosso ingresso no tratado, desde que nós nos esforçássemos ou lutássemos para que houvesse um efetivo desarmamento que é previsto no próprio tratado, o artigo 6 do tratado. E é o que nós temos feito, com muita ênfase. E eu até quando começou o governo Obama e que ele fez algumas declarações sobre esse tema, até fiquei esperançoso de que isso pudesse continuar. Agora eu vejo que há dificuldades até de aprovar o acordo START, que é uma coisa muito menor do que isso, com a Rússia, e aí já ficamos preocupados. Mas eu acho que nós não teríamos muito a ganhar com a bomba atômica, não. Isso causaria muita desconfiança nos nossos vizinhos. Eu acho que a nossa relação com a Argentina é algo muito importante, né, e com os outros países sul-americanos também. Eu nem sei se a gente poderia, por exemplo, ter uma Unasul se o Brasil tivesse armas nucleares. Nós íamos, não sei. E eu acho que no mundo de hoje, a verdade é o seguinte, essas armas não serão utilizáveis. Elas podem até por um engano ou por uma situação, digamos, dramática, em algum momento acontecer alguma coisa, mas eu acho que cada vez menos elas fazem parte da estratégia de segurança dos países. Aliás, é um dos elementos, se eu não me engano, que já figurou nas conclusões da revisão do tratado no ano 2000, foi repetido agora, quer dizer, a diminuição do papel das armas nucleares na definição das estratégias de defesa. Ministro, nós vamos fazer uma pequena pausa. No próximo bloco nós vamos conversar sobre o multipolarismo, o papel do Brasil no IBAS e no BRICS. E você acompanha aí mais imagens da Ilha da Madeira e de Lisboa. A gente volta em 1 minuto.